Olá, meninos e meninas, tudo bem? Estamos aqui de novo, tá? Continuo com saudade de vocês e espero que essa quarentena acabe logo, esse distanciamento social, que é o termo mais correto, para que a gente possa se encontrar de novo. Mas, claro, espero que isso aconteça com bastante cuidado, responsabilidade, porque a escola também não pode ser um espaço, né, para nos adoecer. Tem que ser um espaço para a gente viver e aprender, né? Com saúde, com segurança. Então, vamos continuar torcendo, né, para que a gente consiga superar essa pandemia, superar esse problema que a gente está vivendo, beleza? Bom, vamos ao que interessa, filosofia, tá? Como sempre, vou voltar um pouquinho para que vocês consigam entender bem algumas questões que a gente já falou na outra aula, tá? A primeira delas é a imaginação. Lembra que eu falei que nós temos as janelas interiores e as janelas para o mundo exterior, né? As janelas para o mundo exterior são os sentidos, né? A gente ouve tudo que a gente vê. As janelas do mundo interior são as janelas de dentro, são imaginação, pensamento, memória, porque tudo isso está relacionado ao modo como a gente se vê ou ao modo como a gente lida, né, com as coisas que a gente vai aprendendo do mundo, certo? E a imaginação é uma dessas janelas, como a gente falou. Então, o que acontece? O olho funciona como uma câmera. A gente fotografa as coisas, né? E essas coisas ficam armazenadas na nossa cabeça. Quando a gente imagina coisas, né? Imagina, por exemplo, seres fantásticos, como o Pégaso, né? Que é o cavalo com asas. O que eu estou fazendo é juntando essas imagens, né? A sereia, que é metade peixe, metade mulher. A mulher existe? Existe. O peixe existe? Existe. A sereia não. A sereia é o fruto da imaginação e eu juntei essas duas coisas que existem para criar uma terceira, que é essa da fantasia, tá? Então a imaginação é bastante importante no processo de elaboração, criação do mundo, sobretudo para a arte, tá? Sobretudo para uma série de coisas, mas também para a ciência, e a gente vai aprender mais ou menos como é que é importante para a ciência, tá? Aqui nós vamos ter as definições que nós já trabalhamos de imaginação. Deem uma olhadinha, se precisarem parem o vídeo, deem uma olhada no texto que está aí, não vou falar dele que a gente já falou sobre isso, tá? E agora a gente vai ver como que a imaginação é importante para o processo de estudo científico, tá? O termo, né, que está aí na apostila de vocês sobre elaborar hipótese. Você já ouviu falar nessa palavra? Já ouviu alguém falar dessa palavra? Quando você ouve essa palavra, você pensa em quê? Hipótese. Você sabe o que significa? Para o vídeo um pouquinho, pense sobre o assunto, pergunta para algum adulto mais ou menos o que ele sabe sobre hipótese. Vamos continuar aqui. Bom, hipótese é basicamente uma resposta possível para algum problema, para alguma questão que surge na realidade, tá? A todo momento surgem questões na natureza, na vida da gente, que a gente não consegue enxergar a resposta de maneira imediata. Por exemplo, se você chega em casa, tem uma caixa fechada, você pensa, o que tem nessa caixa? Você se pergunta o que tem nessa caixa antes de abrir essa caixa. Tenta adivinhar o que tem nessa caixa. Quando você tenta adivinhar o que tem nessa caixa, você está elaborando hipóteses. Ou seja, basicamente imaginar as possíveis coisas que tem ali dentro. E você só vai ter certeza, ou seja, a sua hipótese só vai se confirmar quando você abrir a caixa e saber se está certo ou está errado. Isso acontece na vida da gente cotidianamente, de diversas maneiras. Quando a gente está passando de carro ou de ônibus por algum lugar da cidade, vê uma aglomeração de pessoas. A primeira coisa que a gente pensa é o que está acontecendo. Se você não consegue entender o que está acontecendo, fique imaginando, talvez foi um acidente, talvez foi aquilo, talvez foi aquilo outro, tá? Então a hipótese é basicamente uma resposta possível, né? Que eu vou dar diante de um fenômeno que me desperta curiosidade, tá? Agora, essa hipótese só vai ser verdadeira se eu for lá examinar e conseguir, obviamente, comprová-la, né? Pensar assim, bom, era exatamente isso que eu imaginava, era exatamente isso que eu pensava. Os cientistas fazem isso, né? Bom, o exemplo da caixa que eu dei agorinha para vocês, tá vendo esse moço chegar com a caixa? O que será que tem dentro da caixa? A gente só vai saber quando ele abrir. Vamos prestar um pouco de atenção o que tem dentro da caixa nesse videozinho.
Estão conseguindo ver? Bom, era uma cobra. Bom, no geral, quando as pessoas estão carregando caixas fechadas, né, isso instiga um pouco a nossa curiosidade, às vezes, né? E a gente só vai saber basicamente o que tem dentro da caixa depois que a pessoa conta, depois que a pessoa abre e te mostra. Vocês já passaram por isso? Vocês já ficaram curiosos sobre uma caixa que uma pessoa estranha está carregando na rua? Vocês já ficaram curiosos para saber sobre algum acontecimento da cidade? Passou por um lugar e viu um monte de gente e queria saber o que estava acontecendo, se era uma festa, se era um acidente, tá? Bom, se você ficou curioso, provavelmente você pensou em alguma hipótese para responder aquela pergunta, tá? Por exemplo, em outro momento, quando a hipótese funciona, é quando acontece alguma coisa na nossa casa, algum equipamento, por exemplo, não funciona. Quando a nossa internet cai, né? Por exemplo, parou de funcionar. A primeira coisa que se pensa é, será que pagamos? Vamos verificar se pagamos. Pagamos. Bom, o que está acontecendo? Vou ligar na operadora. E eles vão fazer você testar. Desliga o modem, liga o modem, porque eles estão testando hipóteses para tentar consertar o sinal de internet. E às vezes não conseguem, a partir das hipóteses que ele tem, no atendimento à distância, o atendimento remoto, que é esse que ele está fazendo pelo telefone. Então, muitas vezes tem que mandar o técnico. O técnico chega, também não sabe o que está acontecendo. O que ele vai fazer? Ele vai examinar a sua rede, ele vai examinar o seu modem e também vai na rua procurar a caixa onde tem a central de distribuição da internet para ver se tem alguma coisa errada ali, tá? Aconteceu ontem em casa. O técnico teve que ir na caixa e disse que tinha um metal ali que estava com problema. E segundo ele, agora a gente vai parar de ter problema, porque a gente estava com problema de cair sempre a internet. Mas vocês percebem que em todo esse processo, uma série de hipóteses foram elaboradas, tá? E todas as hipóteses foram testadas até a gente conseguir descobrir o que realmente estava acontecendo. Isso acontece na ciência, tá? Basicamente é assim que se faz ciência. Você experimenta coisas, você se pergunta, você curiosamente quer saber por que isso acontece, quando acontece, e aí vai fazendo testes. A ciência vai tentar sempre comprovar as suas hipóteses, né? A ciência começa por hipóteses, o pensamento filosófico também começa por hipóteses, ok? O que vai acontecer? Nós temos questões, né, que a vida nos traz, ou a realidade às vezes nos traz essas questões, por exemplo, né, porque a gente, diante de uma situação da vida, pode ficar curioso sobre alguns fenômenos, né, e aí a gente vai elaborar hipóteses e vai atrás dessas questões, vai atrás tentar responder essas questões que a vida nos trouxe, tá? E basicamente é como a ciência faz. Por que essa árvore é assim? Por que a folha dessa planta é assim? Por que aquele animal se comporta desse jeito? Por que esse animal tem um corpo tão estranho? O que será que esse animal come, por exemplo, na biologia? Eu vou pegar esse animal, vou tirar ele do contexto, por exemplo, né? E vou colocar ele num lugar confinado, no laboratório, ver o que ele come, como ele se alimenta, vou ver como funciona o organismo dele e a partir disso eu vou obter respostas, tá? É assim que toda a ciência no mundo, toda a filosofia, todo o pensamento foi sendo feito a partir da elaboração de hipóteses e também a partir da comprovação dessas hipóteses ou não, né? Porque às vezes a gente também não consegue comprovar ou não consegue encontrar nenhuma resposta, tá, para o problema que nos aflige, ok? Bom, a arte é um espaço da hipótese, né? Muitas vezes a gente não consegue entender, quem já foi ver uma obra de arte, uma exposição, com o pai, com o adulto. Então, muitas vezes a gente está diante de uma obra e não consegue entender o que o artista quis dizer, o que o artista está querendo desenhar com aquilo, né? O que ele está querendo dizer, o que ele está querendo expressar. O artista, através da sua imaginação, está pensando o mundo, está pensando os seus sentimentos, muitas vezes, está pensando suas angústias, suas alegrias, né? E a gente, quando está diante dessa expressão, a gente fica curioso para entender o que o artista estava pensando, o que ele estava sentindo, que mensagem ele queria passar para nós, tá? Então, diante de uma obra, é muito importante, a gente elaborar algumas hipóteses, tentar entender o que esse desenho estranho, o que essas cores estranhas vão significar, tá bom? Então,
vocês vão ter aí na apostila alguns exemplos disso, algumas atividades, tá? Deem uma olhada, é importante vocês pararem diante dessas questões, pensarem e tentar responder no caderno, tá? O máximo que vocês conseguirem sobre as obras de arte e as hipóteses que a gente pode levantar a partir das obras de arte, tá? O que nós vamos fazer agora? Tentar pensar na definição de hipótese, que também está na apostila. É importante, lembra que eu falo, é importante sempre ficar focado nas definições, nos conceitos do texto, tá? Então, o que é hipótese? Eu já expliquei bastante, mas vamos à definição, ou seja, o modo mais correto de dizer, ok? Então, quando encontramos uma resposta possível, mas ainda não temos certeza se ela é verdadeira. Essa é a definição que nós vamos ter na apostila e vocês não se esqueçam dessa definição. É bastante importante ter essa definição em mente, porque esse é o modo mais correto de responder o que é hipótese, ok? E é nesse momento que a gente descobre, né, faz sentido tudo aquilo que a gente está estudando até agora, né? Por exemplo, como é que a imaginação funciona para a ciência e como é que no cotidiano a gente aplica a nossa imaginação para pensar as coisas do mundo e para descobrir as coisas do mundo e para resolver problemas práticos também, para resolver problemas do cotidiano, mas também para contemplar a arte, para pensar filosoficamente, para pensar cientificamente. Ok? Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula, se cuidem. E não esqueça, façam as atividades da apostila e façam as atividades que eu enviar. E façam cedo, tá, gente? Para de enrolar, ok? Não deixa para fazer à noite, beleza? Muito obrigado, valeu, até mais.